Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Voltamos a apresentar mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje, que é dia 24 de maio de 2021, gostaríamos de conversar novamente acerca do Espiritismo e desta vez consultando a propósito de uma pergunta que nós consultamos aqui em nosso e-mail de um cidadão que estuda o Espiritismo e tem ou teve alguma dúvida e nos pergunta aqui em nosso e-mail. Nós anotamos aqui a pergunta dele, que é esta: na visão do Espiritismo, como surgiram o homem aqui na Terra e como surgiram os demais seres vivos? Esta é a pergunta. E então nós consultamos aqui o livro do Espírito Emmanuel, pela psicografia do médium Chico Xavier. O livro é A Caminho da Luz, que é a história do planeta Terra, a história dos primeiros seres, da formação do planeta Terra, formação presidida pelo próprio Jesus de Nazaré, auxiliado pelos seus assessores, espíritos elevados também, isto há bilhões de anos, quando o planeta Terra foi formado. Que nós sabemos na visão espírita que, da forma que aqui na Terra nós temos os engenheiros, os construtores, os que fazem os projetos, não é? São os engenheiros, os construtores, os que constroem os grandes edifícios, os mega edifícios aqui da Terra, e também as grandes construções de pontes, as maiores do mundo. Dentro da tecnologia moderna existem também, no invisível, no mundo espiritual, os espíritos, que são também especialistas, engenheiros espirituais, espíritos muito elevados, que são especialistas na construção dos astros, dos planetas, dos mundos e dos seus satélites. Aqui na Terra, por exemplo, nós temos um só satélite, que é a Lua. Enquanto isto, segundo as informações atuais da ciência, o planeta Júpiter, que é o maior planeta do nosso sistema, ele tem quase 70 satélites, quase 70 luas. E as maiores luas do planeta Júpiter, elas são semelhantes ao planeta Terra, até que sugere, segundo os cientistas, que há muitas luas maiores do que a Terra e que têm habitações de seres semelhantes a nós. Voltando para o planeta Saturno, que é o segundo maior do nosso sistema planetário, há lá mais de 700 luas, e quase todas maiores do que o planeta Terra. De maneira que, na visão espírita, e hoje
confirmado pela própria ciência, a astronomia, não é? O universo, que é infinito, na visão espírita, é um viveiro de planetas, é um viveiro de astros, é um viveiro de mundos, e os mundos são viveiros de seres vivos criados por Deus, segundo a construção desses espíritos superiores, a mandado de Deus. Por ordem de Deus é que se criam os mundos, os planetas, e Deus não criou os planetas, os mundos, as estrelas, os astros, aliás, para ornamentar o firmamento, o que nós chamamos de céu. Não, ele criou todos com finalidades, com utilidade, porque Deus, em sua sabedoria infinita, nada cria sem uma utilidade, sem um objetivo. Esta é a visão do Espiritismo. E de maneira que, para atender aqui a pergunta do nosso companheiro e irmão na fé, nós vamos repetir a pergunta. Ele pergunta, na visão do Espiritismo, como surgiu o homem aqui na Terra? E como surgiram os demais seres vivos? Essa é a pergunta. E o Espírito Emmanuel responde aqui em seu livro A Caminho da Luz, na página número 15. E ele inicia a resposta. Nós transferimos a palavra para o Espírito Emmanuel. E ele vai responder, a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias, não viu que mãos essas? As mãos do Cristo, que presidiu, com ordem de Deus, que presidiu a formação do planeta Terra há bilhões de anos. E ele diz, a ciência do mundo não lhe quem? O Cristo, o construtor, o engenheiro sideral, não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo terrestre. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza. O mundo, os homens, substituiu a providência de Jesus, as mãos de Jesus, com a palavra a natureza, de modo que os homens, para não falar em Deus e nem em Cristo, dizem, a natureza fez isto, a natureza criou aquilo, quando na realidade a natureza é também uma criação de Deus, e nela se manifesta a inteligência de Deus, desde as mínimas coisas até as galáxias, até as Via-Lácteas, que existem infinitamente no universo. E o Espírito diz, substituíram-lhe a providência com a palavra natureza, em todos os seus estudos e análise da existência, mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, do início, da gênese, do gênese das coisas, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. E ele diz mais, é um breve comentário. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, a terra, no caso, quando a luz do sol beijava em silêncio a terra, a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus de Nazaré reuniu nas alturas celestiais os espíritos superiores, os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre o globo terrestre. Viu-se então descer sobre a terra
das amplitudes dos espaços siderais ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso, que era a Terra na sua formação. E ele diz: estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada aqui na Terra. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe planetário, nascia o protoplasma, que é a semente da vida, de todas as vidas. E com o protoplasma, lançara Jesus à superfície do mundo terrestre, lançara ele o germe sagrado dos primeiros homens. E, em seguida, Jesus vai dizer como surgiram os primeiros habitantes aqui da Terra. Ele diz: dissemos que uma camada de matéria gelatinosa, o protoplasma, envolvera o orbe terreno em seus mais íntimos contornos, geral. Essa matéria amorfa e viscosa, gelatinosa, era o celeiro sagrado das sementes da vida. Quer dizer, as mônadas, que são as sementes de todos os seres vivos. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre. E se essa matéria, sem forma definida, cobria a crosta solidificada do planeta, em breve a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando-se assim as primeiras manifestações dos seres vivos aqui no globo terrestre. Os primeiros habitantes da Terra, no plano material, são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares, quer dizer, de uma única célula, isoladas e livres, que se multiplicam prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos, mostrando que a vida surgiu na água, nos oceanos, a vida multicelular e não unicelular, para depois se multiplicar. E ele encerra: com o escoar incessante do tempo, esses seres primordiais se movem ao longo das águas, onde encontram o oxigênio necessário ao entretenimento da vida, elemento que a Terra firme não possuía ainda em proporções de manter a existência animal. Antes das grandes vegetações, esses seres rudimentares, elementares, somente revelam um sentido, o do tato, que deu origem a todos os demais seres, em função de aperfeiçoamento dos organismos superiores. Esta é a resposta do Espírito Emmanuel à pergunta do nosso irmão, e de maneira que voltaremos com outros temas à luz do Espiritismo. Muita paz para todos e até a nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Esta é a visão do Espiritismo sobre o surgimento do homem e dos demais seres vivos aqui na Terra. Muita paz para todos.